Olá, irmãos. Vamos avançar aqui na nossa análise do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o texto de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 25. E indo aqui para o nosso esboço, vamos ver onde é que nós estamos, ok? Nós estamos aqui na segunda parte do Evangelho de Mateus e eu tenho mostrado a vocês que essa segunda parte é a parte onde vai falar a respeito das declarações do rei. Na verdade, é a parte onde vai encerrar a primeira grande sessão do Evangelho de Mateus, ok? Então lembre-se disso, que o Evangelho de Mateus ele tem aquele formato em que sempre uma narrativa ela é encerrada com um grande discurso, ok? Então você tem uma narrativa e então um grande discurso. Nós aqui tudo isso daqui é uma grande narrativa e então o Sermão do Monte você tem o discurso que encerra toda essa parte aqui. A primeira parte é a parte que nos introduz ao rei e a segunda parte é a parte que nos introduz então ao Sermão do Monte, ok? Então nós estamos vendo essa partezinha aqui que é o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, o início da proclamação de Jesus. Na aula passada, a gente prestou atenção aqui nos versículos 12 a 17, que é a parte que nos fala a respeito da ocasião, do local e do conteúdo do início do ministério de Jesus. Nós vimos aqui que Jesus soube que João Batista foi preso, então ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia, ok? Então, Jesus passou algum tempo na Judéia depois da sua tentação. O Evangelho de João nos conta algumas coisas que aconteceram neste período. Nos conta ali que foi o primeiro contato de Jesus com alguns dos seus discípulos através do ministério de João Batista indicando Jesus, ok? Então, João Batista foi preso, Jesus então vai para a Galiléia. E ele saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, ok? E que isso é cumprimento de profecia. Então, a ida de Jesus para Cafarnaum é cumprimento de profecia. E aí o versículo 17 é um versículo muito importante, porque o texto nos diz que foi daí por diante que Jesus passou a pregar, ok? Então, aqui Mateus está nos dando o início oficial, digamos assim, ok? Então é nesse momento que Jesus então começa o seu ministério de pregação, de curas e tudo mais, certo? Quando ele vai para a Galiléia, ok? Então foi daqui por diante. Então aqui começa oficialmente o ministério de Jesus e Mateus resume a pregação de Jesus como um chamado ao arrependimento para a entrada no reino dos céus, assim como foi a pregação de João Batista, ok? Então, vamos aqui para o texto em que nós devemos entrar agora nesta aula. Ainda quanto ao início da proclamação de Jesus, nós temos agora a chamada dos primeiros seguidores de Jesus, do versículo 18 até o 22. Note que aqui você não tem nada que mostre ou que nos indique algum vínculo temporal ou cronológico quanto ao início do ministério de Jesus, ok? Então, nós não sabemos quanto tempo durou desde o início do ministério de Jesus até a chamada dos primeiros discípulos, ok? O texto nos diz aqui que Jesus caminhava junto ao Mar da Galileia. E eu já comentei com vocês na parte de introdução aos evangelhos a respeito deste local aqui chamado Mar da Galileia, ok? A palavra mar, na língua hebraica, ela tanto pode se referir a um mar mesmo, como a um grande lago, ok? Então, na língua hebraica, diferentemente da língua portuguesa, onde a gente tem uma palavra para lagoa ou laguna, digamos assim,
certo? Que o Mar da Galileia é uma grande lagoa. Então você tem uma palavra para lago em português e outra palavra para mar, ok? Na língua hebraica não, é a mesma palavra. Então aqui você tem a designação do Mar da Galileia. Esse local é o mesmo que em outros locais é chamado de Lago de Genezaré, ou então o Mar de Tiberíades, ok? Por quê? Porque ao redor do Mar da Galileia, você tinha mais ou menos 9 cidades, certo? O Mar da Galileia, ele era um mar com uma intensa atividade pesqueira, certo? Tinha um comércio, uma indústria muito grande de peixes ali no Mar da Galileia, ok? E é um mar que possui, até hoje, uma intensa ação de ventanias, ok? Então, por ser muito abaixo do nível do mar, ele é sujeito a uma ação muito forte de ventanias, o que vai nos mostrar o próprio Evangelho de Mateus nos momentos em que Jesus estava lá naquele mar, ok? Ou lá naquela grande lagoa, ok? Então, o que nós vemos aqui é que Jesus estava ali no Mar da Galileia e ele então viu 2 irmãos. O primeiro foi Simão Pedro e André, que lançavam as suas redes ao mar porque eram pescadores, ok? E então, nós sabemos que esse aqui não foi a primeira vez que Jesus viu Simão e André, ok? Então, lá em João capítulo 1, versículos 35 a 51, Jesus já havia falado com pelo menos 5 ou 4 dos seus futuros seguidores, que foi Simão, André, Filipe e Natanael, ok? Lembre-se que em João capítulo 1, ele coloca esses discípulos na Judéia. Então, provavelmente, estes homens estavam na Judéia, certo? Talvez por causa do batismo de João, eles eram seguidores de João, então eles estavam lá na Judéia e suas residências eram na Galileia, ok? Então, Jesus fez o seu primeiro contato com eles, ou com pelo menos Pedro e André, na região da Judéia. Estes 2 voltaram para a sua terra, para a terra da Galileia. Jesus permaneceu um tempo na região da Judéia. Então aqui nós temos a descrição de quando Jesus voltou para a região da Galileia, ele se reencontrou com Simão e André e os chamou novamente para segui-lo, ok? Então o versículo 19 nos diz aqui que Jesus os chamou: vinde após mim. Vinde após mim, irmãos, é a mesma ideia de siga-me, ok? Então, me sigam, certo? E quando Jesus fala em segui-lo, a menção de Jesus a segui-lo não é de meramente aqui um seguir espiritual, como nós hoje costumamos fazer, ok? Nós costumamos dizer que seguimos a Jesus Cristo, mas isso é um seguir espiritual. Aqui, a ideia da palavra siga-me ou vinde após mim é de uma ação física, ok? Então, Jesus está chamando eles para se tornar os seus seguidores, uma espécie de estagiário, alguém que vai deixar aquilo que está fazendo e andar com Jesus, ok? Obviamente que isso tem uma aplicação espiritual, certo? O próprio Evangelho de João vai igualar o seguir a Jesus com crer em Jesus, ok? Então, a atitude esperada por Jesus fisicamente daqueles homens, que é que eles abandonassem aquilo que eles faziam para se tornar, então, estagiários ou alguém que iria andar com Jesus, ela é a mesma atitude que é esperada no âmbito espiritual, ok?
Então, no âmbito espiritual, nós falamos de você seguir a Jesus no sentido de abandonar seus velhos hábitos, abandonar os seus antigos senhores para andar com Jesus, ok? Então Jesus diz: siga-me e eu vos farei pescadores de homens, ok? Então, aqui você tem o Senhor Jesus Cristo fazendo, então, uma espécie de parábola em torno daquilo que eles faziam, ok? Eles eram pescadores de peixes. E Jesus, então, os chama para serem pescadores de homens. Então, aqui Jesus já começa a demonstrar a sua enorme capacidade didática de utilizar elementos do cotidiano do homem da sua época para se referir àquilo que ele gostaria, ou para se referir a algo de alguma realidade daqueles que seguem a Jesus Cristo, ok? Então, aqui você tem uma parábola. Assim como as pessoas pescam peixes, Jesus quer que os seus discípulos pesquem homens, ok? Então, essa é a ideia. O versículo 20, então, diz que eles deixaram imediatamente. Isso é algo interessante, porque a gente se pergunta por que que eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram, ok? É importante que a gente responda isso, irmãos, para que você não tente impor razões para o texto, certo? Aqui, Mateus não nos diz por que que eles deixaram imediatamente as redes. Por isso, você não pode colocar nenhuma implicação teológica aqui, como se Mateus, ao dizer imediatamente, está falando de alguma espécie de chamado eficaz, certo? Ou de alguma compulsão interna de Deus ou algo do tipo, certo? Então, a Bíblia ensina o chamado eficaz, especialmente o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas aqui, Mateus não nos deixa claro por que que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. A explicação mais plausível é o fato de Jesus já ter se encontrado com eles na Judéia. Então, contextualmente falando, historicamente falando, a razão mais provável pela qual eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus é porque eles já conheciam a Jesus e eles já sabiam que Jesus era o Messias por aquilo que eles já tinham ouvido falar de João Batista e aquilo que eles viram no caso de Natanael, ok? Então, eles já sabiam que Jesus era o Messias, mas eles estavam na Galiléia e Jesus na Judéia. Quando Jesus, então, os procura, eles, então, imediatamente abandonam o que estavam fazendo e se tornam seguidores do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o texto continua no versículo 21, agora falando de outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam com o pai deles aqui, certo? Então, note que você tem aqui 3 pessoas na cena, ok? Então, você tem 3 pessoas, que é Tiago, João e Zebedeu, ok? Então, eles estavam no barco com seu pai, consertando as redes. E quando diz aqui que eles estavam consertando as redes, isso nos indica que eles já estavam no fim da pescaria, certo? Então, eles já devem ter passado a noite inteira pescando e agora era hora deles consertarem as redes. E então, Jesus chega e fica diante daquelas 3 pessoas. Pode ser que haveriam mais, mas Mateus, ele nos menciona aqui 3 pessoas,
Tiago, João e Zebedeu, o pai de Tiago e João. Só que o texto nos diz que Jesus os chamou. No caso aqui, esse os, ele se refere a Tiago, ok? E a João. Então, Jesus, vendo 3 pessoas, ele chama 2, que é Tiago e João, certo? Nós não sabemos, mais uma vez, ao certo, as razões pelas quais Jesus só chama eles 2. Mas o próprio Evangelho de João vai nos avisar que existia um certo aspecto de soberania na escolha de Jesus dos seus discípulos. Então, quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama de maneira soberana. Então, Jesus chama Tiago e chama João, porque ele queria que Tiago e João se tornassem seus discípulos, ok? Outro detalhe também, brevemente aqui, irmãos, é que eles tinham barcos, ok? Isso é um detalhe importante, eles estavam no barco com seu pai. Então aqui a impressão que nós temos é que era um barco da família, o que mostra que alguns discípulos de Jesus não eram pessoas tão pobres como a gente imagina. Às vezes as pessoas gostam de descrever a imagem dos discípulos de Jesus como pessoas que eram pobres, que Jesus privilegiou apenas os mais pobres da sociedade, certo? Chamando-os para serem seus discípulos. Não. Então, Pedro e André e Tiago e João, naquela época, era como se fossem empresários na nossa época. Eles eram uma espécie de fabricante de peixes, ok? Obviamente que eles não fabricavam peixes, mas eles produziam peixe para a sociedade através da pesca, ok? Então é como se Jesus estivesse chamando aqui pessoas que tinham uma espécie de empresas, ok? Então nós não devemos exagerar a pobreza dos primeiros seguidores de Jesus, ok? Então o texto nos diz que eles também, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, veja aqui, o seguiram, ok? Nesse caso aqui, nós não temos indícios do porquê que eles deixaram imediatamente, só que a razão pela qual eu creio ser a mais provável, mais uma vez, é porque eles já sabiam que Jesus era o Messias, ok? Então é isso, irmãos. Aqui foi o chamado dos primeiros seguidores de Jesus. O texto, então, vai concluir nos fazendo um resumo do ministério de Jesus. Então, o versículo 23, 24 e 25, eles resumem e nos preparam para aquilo que há de acontecer a partir de agora, ok? Então, o que Mateus vai fazer? Ele vai encerrar essa grande sessão aqui do seu evangelho, onde ele nos introduziu o rei. Você tem o nascimento do rei e então o início do ministério, ok? Então, Mateus vai fazer agora, então, vai narrar uma grande palestra ou uma grande pregação de Jesus, que foi o Sermão do Monte, e então nos descrever o seu ministério bastante ativo na Galileia. Então aqui ele vai fazer um resumo. Esse resumo, irmãos, ele vai nos mostrar não só a amplitude geográfica da influência de Jesus, como também o tipo de atividade que marcava o ministério de Jesus, ok? Então ele vai nos mostrar aqui, vai nos estabelecer o tom para os textos que nós vamos ler a partir de agora. É isso que Mateus quer. Começou o ministério de Jesus, então eu quero que você entenda que o ministério de Jesus era marcado por estes elementos e a extensão geográfica da sua influência era basicamente esta, ok? Então, qual era
o tom, qual era o tipo do ministério de Jesus? O texto nos diz que Jesus realizava basicamente 3 atividades. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o que nós vemos aqui é que Mateus resume o tom do ministério de Jesus em 3 atividades básicas: ensino formal nas sinagogas, pregação do evangelho do reino e curas, ok? E atividades milagrosas. Então, quando nós virmos os discursos de Jesus, você pode encaixar isso dentro da pregação do evangelho do reino. Jesus ensinava a respeito do reino, ok? Então, o Sermão do Monte, você deve entender como sendo ensino a respeito do reino. As parábolas do reino, em Mateus capítulo 13, ensino a respeito do reino. O sermão profético, em Mateus capítulo 24, é ensino a respeito do reino. Então, esses grandes discursos entram dentro da pregação do evangelho do reino. Então, entenda que evangelho é uma palavra, você deve saber, que significa boas novas, novidades, e esse genitivo, esse do aqui, na língua grega é chamado de genitivo, e é um genitivo que significa com referência a. Então, o evangelho referente ao reino, ok? Então, Jesus começou o seu ministério falando do reino e ele vai passar o seu ministério inteiro pregando a respeito deste reino, ok? Falando das boas novas, das novidades a respeito deste reino. Também o texto nos diz que Jesus ensinava nas sinagogas e nós vamos ver em vários momentos Jesus dialogando com os judeus da sua época, certo? E muitas vezes ele tendo até que fugir, porque eles queriam pegá-lo para matar. E também o texto fala de cura de toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus ele equilibrava o seu ministério entre um professor itinerante, um pregador itinerante e alguém que realizava uma série de curas, uma série de milagres itinerantemente, ok? Agora, qual era a zona de influência do ministério de Jesus? Mateus nos avisa aqui que neste momento o ministério de Jesus era realizado por toda a Galileia, ok? Então, segundo estimativas de Carson no seu comentário, naquela época a Galileia tinha mais ou menos 204 cidades. Eram cidades pequenas, cidades que não tinham mais do que 15 mil pessoas, mas que juntas formavam uma grande população. Então Carson estima que Jesus precisava de mais ou menos 3 meses para percorrer toda a Galileia, isso parando aos sábados, ok? Então, o que Mateus está nos apresentando aqui, estimativamente, é a fama que se espalhou a respeito de Jesus a partir da Galileia, dentro de um período de mais ou menos 3 meses, onde Jesus ia nas sinagogas, pregava publicamente e realizava milagres. Então, em primeiro lugar, Mateus nos mostra aqui a influência na Síria, ok? Então, Mateus nos fala aqui de fora de Israel. Então, a influência de Jesus, ela era fora de Israel. Síria era uma região fora de Israel. E o texto nos diz que as pessoas traziam seus doentes para Jesus e ele os curava, ok? E é importante, irmãos, que quando Mateus nos fala aqui que eles traziam doentes,
enfermidades, tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos. Entenda o papel dos milagres de Jesus. Veja que aqui Jesus ensinava, pregava e curava. Então, o papel dos milagres de Jesus era relacionado à chegada do seu reino, ok? Nós vamos saber disso depois, quando Jesus vai dizer para os fariseus que se ele curava e se ele expelia demônios, é porque o reino de Deus havia chegado, ok? Então, a ideia aqui é que Jesus estava corrigindo os defeitos da criação, como é esperado que acontecesse quando o reino chegava. A chegada do reino é a chegada de uma era de ouro na história da humanidade e da criação. Então, quando Mateus nos avisa que Jesus curava, o que Mateus está nos avisando é que Jesus estava dando sinais para o povo de fora de Israel de que o reino, então, já havia chegado na sua pessoa. E depois ele nos fala aqui da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, e isso daqui é uma descrição da região de Israel, ok? Então, o que Mateus está nos avisando é que a influência de Jesus estava fora de Israel e dentro de Israel. Que o ministério de Jesus, embora nós vamos saber posteriormente, ele era diretamente focado ao povo de Israel, mas a sua influência, o seu resultado, ele ia além das fronteiras de Israel. E isso é algo que Mateus deseja que nós saibamos como sendo o tom do ministério de Jesus. Que o tom do ministério de Jesus, embora começasse focado em Israel, influenciava para fora das fronteiras de Israel, e isso certamente já é o primeiro indício aqui que Mateus nos dá, que desaguará em Mateus capítulo 28. Jesus também vai querer que os seus discípulos comecem pregando em Jerusalém, mas que a sua zona de influência ultrapassasse as barreiras da nação de Israel. Então, lembre-se disso. O ministério de Jesus era focado em ensino, pregação e realização de milagres, ok? Esse era o tom do ministério de Jesus. E a sua zona de influência era Israel e além da nação de Israel, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido essa parte e na próxima aula nós vamos então começar a estudar o grandioso Sermão do Monte, ok? Nós vamos ter aqui muitas aulas seguidas a respeito deste precioso e famosíssimo sermão do Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha. Então fique com Deus e até a próxima aula.